Domo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão. E dessa vez é o anime que eu finalmente tô podendo falar com vocês porque eu já assisti ele. É o anime que eu diria que foi o anime que mais me deu hype para essa temporada. É o anime que eu tava mais esperando. Então cumpriu todas as expectativas que eu esperava. Ele foi a melhor estreia da temporada. Ele promete ser o grande shounen dessa temporada. É um dos melhores animes de 2019, eu já digo, só por conta desse primeiro episódio ter sido muito bom. Então ele promete ser o anime da temporada de verão. O anime que eu vou falar em questão, ele é um anime que tipo, o protagonista tem um passado sofrido, mas ele é cativante, os personagens principais têm sua carisma, o enredo da história é bom, a gente vê uma animação incrível, a gente tem uma trilha sonora perfeita, a abertura e a ending são muito boas. Então tudo isso fez o primeiro episódio ser um conjunto completo que faz com que a gente fique hypado para o próximo episódio. Então foi a melhor estreia da temporada, virou meu anime favorito, ele cumpriu as minhas expectativas. Para você que está em dúvida, eu vou dizer o nome do anime agora, mas ele já está no título. O nome do anime se chama Enen no Shobotai, ou mais conhecido como Fire Force. Sério, que anime incrível. Eu gostei de tudo que o primeiro episódio me deu como informação e eu tô com sérias curiosidades. Tipo, eu tô muito hypado para o episódio 2. De longe, é o anime que eu mais tô ansioso para ver o próximo episódio. Me lembra muito, acho que talvez Demon Slayer, Konoto Tomare. Então eu tô muito ansioso pro episódio 2. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei desse episódio, o que a gente pode destacar dos personagens, de como foi esse primeiro episódio, o que ele nos apresentou da história. Então eu vou falar tudo que eu gostei e que dá pra destacar, então vamos começar logo a falar de Fire Force. Para você que não conhece nada da história de Fire Force, não se preocupe, porque eu vou dar um resumo bem rápido sobre o que se trata, antes de eu falar do que eu mais gostei, das cenas que merecem mais destaque. Então vamos falar agora sobre o que é o universo de Fire Force. Então, a história, para ser bem sincero com vocês, meu querido e minha querida Kohai, é bem simples. A gente conhece o mal chamado combustão espontânea. E o que seria isso, Haru? Então, a gente vê que no universo do anime acontece que as pessoas são pegas por esse mal e o corpo delas são transformados em chamas. E perdendo o juízo, a consciência, elas são tidas como infernais, criaturas que são o mal, porque, querendo ou não, elas causam chamas e incêndios imensos. Então, para enfrentar essas criaturas, os bombeiros especiais são chamados. E dentre eles, quem a gente conhece? O protagonista da obra, Kusakabe Shira, um garoto que possui o poder pirocinético de terceira geração. Em busca de se tornar um herói e, digamos que, descobrir mais sobre seu passado, ele acaba entrando para a 8ª Brigada dos Bombeiros Especiais para derrotar esses infernais. Então, eu diria que se trata mais ou menos sobre isso a obra. Agora, tendo falado um pouco sobre o que é Fire Force, eu vou falar o que eu mais gostei e as cenas que merecem mais destaque. Vamos falar agora do protagonista, porque o protagonista foi incrível nesse primeiro episódio, o Kusakabe Shira. Eu acho que, tipo, a maneira como ele se fica envergonhado e ele tende a sorrir é muito divertido e muito moshiroi. Acontece que com muitas pessoas acontece isso realmente, quando é um momento bem sério, elas começam a sorrir, digo isso por experiência própria. Então foi muito divertido ver que o Shira, ele começava, digamos que, a sorrir por conta que, tipo, era uma coisa séria, era uma coisa que, tipo, era perigosa e ele sempre tava sorrindo. E eu acho que nessa parte, eu não sei se você lembrou, se você viu My Hero Academia, mas eu lembrei quando o Orumaito fala que quando é um momento de perigo, um momento em que o herói tem que, digamos, mostrar uma liderança, ele deve sorrir. Tipo, foi nos momentos mais inseguros, os momentos que não tendem a sorrir, você deve mostrar um sorriso. Eu lembrei muito da fase do Orumaito, porque o Shira quer se tornar um herói, e eu lembrei de My Hero Academia que o foco é heróis. Então, tipo, essa frase cabe muito pra ele, e pra ele que sempre tá sorrindo. Fez muito pro protagonista essa frase. Então, acontece que a gente viu que ele sempre sorri em todo momento, porque todo momento ele tá meio que envergonhado, meio tímido, e ele fica sorrindo. E o sorriso dele é um sorriso que fica meio duro, por conta que é o corpo dele que faz isso, não é ele. Então fica mais divertido. A gente viu que o capitão Akiharu Omi, ele diz que é kawaii esse sorriso dele. Eu achei muito omoshiroi essa cena. Pra todo caso, essa só foi uma das coisas que eu mais gostei do protagonista. Agora vamos falar da outra. Agora vamos falar do passado do Shira, porque é um passado que a gente deve tomar cuidado e devemos prestar atenção. Por conta que a gente viu que ele foi acusado injustamente de algo que ele não fez. Por conta que a gente viu que a casa dele foi incendiada. O fogo pegou no irmão dele, acabou matando o próprio irmão com a própria Okasan dele.
Então acontece que ele foi acusado por conta disso, porque ele adquiriu daí esse poder, pelo que dá a entender só por esse episódio. E a gente viu que ele não fez isso, ele estava em lágrimas, com o sorriso já forçado, e ele falava que ele não fez isso por conta que ele viu que tinha mais alguém lá. Então a gente viu que o objetivo de se tornar um herói também é para encontrar mais sobre esse passado dele. Ele quer encontrar a pessoa que foi o culpado de tudo isso que aconteceu com ele. E isso é uma das partes mais legais, na minha opinião, da história. Eu espero que o Shira encontre. Vamos ver isso com o decorrer dos episódios. Mas foi muito sofrido e foi muito triste o passado dele. Não é à toa que ele foi acusado de Akuma até os tempos de academia. Mas vamos ver agora essa trajetória para que ele se torne um grande herói. Mas vamos falar desse final, porque sério, esse final foi sensacional, foi épico, foi lindo de se assistir. Seja pela qualidade da animação, como pelo que a gente estava presenciando vendo o protagonista. A gente viu que alguém que era acusado, chamado de Akuma, se tornar um hero nessa primeira missão. A gente viu que aconteceu um incêndio e daí a 8ª Brigada foi chamada e a gente viu que eles têm que cuidar de uma mulher que se tornou um infernal. E a gente viu que as chamas, tipo, não permitiam muito a entrada de muitas pessoas. E aí que a gente vê, dentre alguns, o esquadrão pirocinético. A gente viu que a nossa querida waifu, a Maki, ela consegue mover as chamas. E a gente viu que o Hinawa, ele também tem esse poder pelo que foi mostrado. Só que a gente viu que eles são da 2ª geração. E a 3ª geração promete ser mais habilidosa pelo que a gente viu. Por conta que o protagonista, ele consegue, pelo que a gente entende, lançar ou invocar chamas. Então a gente viu que ele com os pés invocou uma grande chama em um momento que uma trilha sonora estava épica. A gente lembrou daí do passado, ou melhor, a gente viu o passado daí dele falando, a mãe dele falando para ele Itekimasu, e agora ele fala já adulto, fazendo uma outra promessa que ele se tornar um herói, que ele vai proteger as pessoas, que ele vai acabar com os infernais. Ele fala Itekimasu, foi lindo de se assistir, sério, essa cena gerar lágrimas, porque a gente viu que ele com um salto de fogo em chamas, ele acaba acertando o núcleo do infernal. E onde fica o núcleo, fica próximo ao coração, e assim ele consegue libertar a alma da pessoa que estava presa a esse corpo em chamas. Então, sério, esse anime ele tem muito uma mensagem bonita. Enquanto a gente vê a parte épica, também tem essa parte bonita das pessoas que ficaram presas a essas criaturas. Então, tanto que a gente viu que no grupo dele tem a chamada Shista, e sobre ela eu vou falar mais tarde, porque a Enden meio que mostrou um pouco sobre o que foi a história dela. Só que a gente vê que no momento que eles estão para acabar com os infernais, a Shista faz a oração. Então, que a alma dele seja liberta da combustão, Raton. Foi muito bonito, foi muito épico. Eu diria que aquele episódio que fala, caraca, eu quero o episódio 2 já pra hoje. Então, sério, foi um final digno pra mostrar que o protagonista promete ser um grande herói. Mas agora vamos falar dos outros personagens que são tão Omoshiroi quanto o protagonista, porque eu gostei de alguns personagens já nesse primeiro episódio. Particularmente, eu gostei de 2, mas vamos começar falando do Akiharu Obi, o nosso querido capitão do Ada. Eu acho que ele tem uma carisma muito digna de ser o capitão. E a gente viu que já disse, ele não possui a habilidade, ou seja, ele não possui um poder pirocinético. Ele não é igual o protagonista, não é igual a nossa waifu, ele também não é igual o outro lá, o Hinawa. Mas ele é tão habilidoso quanto eles. A gente viu que ele possui um machado bem apelão, e a gente viu que ele possui a postura e a carisma de um líder. Então eu diria que mesmo sem habilidade, ele é tão bom quanto, por exemplo, talvez o protagonista. E é isso que pelo menos a gente pode ter desse personagem no momento. A gente viu que ele ajudou muito quando o protagonista estava nervoso. Então no momento é isso que dá para falar dele nesse vídeo sobre o primeiro episódio. Agora vamos falar do outro, o 8º ou tenente ou 2º tenente, o Hinawa. Ele já é um personagem que eu já não achei que ele tem uma carisma. Só que ele é um personagem frio e que parece se importar com seus companheiros. Porque lembremos que às vezes as pessoas mais frias tendem a ter sentimentos. Então a gente viu que o Hinawa, ele parece ser bem sério. Ele deve ter um passado meio que sombrio talvez. Isso sou eu meio que gerando hipóteses, a gente só vai saber com o tempo. Mas ele é bem sério no trabalho que ele faz. E ele é o cara mais tipo assustador aí da 8ª Brigada da equipe. Mas ele é bem divertido, porque eu acho que ele ouviu o protagonista chamando o local ali de espelunca. Como ele falou, eu sou o tenente dessa espelunca. Então foi muito engraçado isso. Mas para todo caso, era isso que eu queria falar do Hinawa e do Capitão Obi. Agora vamos falar das waifus da obra. Começando pela minha personagem favorita até o momento, pelo menos foi a que apareceu e teve maior destaque na minha opinião. Vamos falar da Maki Ose, a nossa querida waifu. Eu acho que ela é uma personagem engraçada, ela é magnífica, é maravilhosa. Ela tem tipo, como eu posso dizer, o momento que ela aparece, ela rouba a cena. Eu diria que a cena que ela apareceu ali pro protagonista foi muito divertida de ter visto. Ele ficou envergonhado em olhar pra ela, então ele começa a sorrir, a gente lembrou disso. A gente
lembra do que o Dante falou? Então esse é o cheiro de uma mulher molhada. E daí ele fala, ué, mas eu não pensei isso. Então foi muito engraçado porque a cena daí o Serizawa, quer dizer, Serizawa não, eu já tô confundindo o nome, o Hinawa, ele joga, digamos que a prancheta lá na parede, foi muito divertida. Mas, falando, ela é uma personagem que ela é meio boba, só que ela é muito divertida e ela é habilidosa. A gente viu isso na missão. Ela ajuda os companheiros e consegue fazer bem com a habilidade que ela tem pirocinética. E a gente viu que ela é muito engraçada, tanto que ela vive brincando lá com, eu posso dizer, lá com a Shista. Então, ela é uma das personagens mais divertidas até o momento da obra. Mas agora vamos falar da Shista, que eu acho que o nome dela é Iris, mas você sempre vai ver eu chamando ela de Shista nos vídeos, como eles chamam. Então, a gente viu que o que dá pra entender, porque a Andy, pelo menos do episódio 1, focou muito, digamos, no convento tudo. Então a gente pode interpretar que era um passado sobre ela. E devo destacar que foi uma Andy muito boa, porque teve um leitezinho que todo mundo acha delicioso. Para todo caso, eu gostei de ver porque mostrou que ela vivia no convento sofrendo um ataque de infernais. Então, se realmente for isso o passado dela, ela teve um passado bem difícil. Como é que ela fugiu do convento? Mas daí a gente também viu que foi esse o motivo dela entrar na 8ª Brigada, por conta que ela quer salvar a alma das pessoas. Então, se o passado, como dizer mesmo com a Andy, foi bem triste o que aconteceu com ela, e provavelmente os bombeiros especiais chegaram no momento para salvar ela a tempo. Então foi bem bacana de ter visto isso. Eu estou me deduzindo pela Andy que foi esse passado, mas a gente não sabe. Para todo caso, a personalidade dela é bem fria. A gente viu que ela briga lá com a companheira dela, mas ela tem uma carisma, tanto que ela agradeceu o protagonista, porque no começo do episódio a gente viu que acabou que ia cair algo sobre ela e ele mostrou os poderes dele e salvou ela. Então ela é uma personagem tão legal quanto a Maki e é uma waifu de respeito e de destaque também. Mas no momento era isso que eu tinha para falar sobre ela também. Mas era isso, meus queridos e minhas queridas Kohai, que eu tinha para falar sobre o primeiro episódio de Fire Force. Uma obra que promete ser incrível durante essa temporada. Eu vou assistir muito, acho que vai ser um dos melhores animes. Gostei bastante do que nos proporcionou. Eu gostei de tudo que teve nesse episódio. A gente teve o nosso querido fanservice que teve das waifus. A gente teve o capitão brincando com o protagonista, ele envergonhado lá com a Maki. A gente teve a cena dele salvando a Shista. Foi uma cena legal porque ele ainda não era tido como recruta, então a gente viu que foi muito bem feita, a animação fluida, e a gente viu que ele salvou ela a tempo, e a gente teve entre várias outras cenas que eu acredito que eu devo ter falado no vídeo, por conta que o episódio focou muito no passado dele também, ao mesmo tempo que focava no momento atual da missão. Então não tem muito, acredito que eu falei o mais importante, o que eu gostei da obra desse primeiro episódio. Mas para todo caso, me diga aí o que você achou, o que você espera para a obra ainda, para o próximo episódio. Se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, dê like. E caso você já seja inscrito, muito obrigado. Compartilhe o vídeo com um amigo, com uma amiga, seja por WhatsApp, por qualquer rede social, que já vai estar ajudando o canal. Então conto com a inscrição tanto de você que é novo, como com a ajuda de você que é inscrito compartilhando. Para todo caso, se a sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Fire Force? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Fire Force, a gente viu que o título é Shoboshi no Kokoro. O que podemos ter como isso? A entrada de um personagem novo, qual é a motivação que cada membro ali do esquadrão tem, mais do protagonista, mais do motivo dele querer, digamos, ter entrado. A gente não sabe ao certo porque o título, digamos, que é muito aberto, a gente pode ter várias ideias, ou o título não quer dizer nada com o episódio, também tem essa. Mas para o vamos ver o que vai acontecer, talvez eles mostrem a entrada de um personagem novo ou alguma missão que eles irão fazer. Para todo caso, esperando o próximo episódio e assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Fire Force. Mata, né?